Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje você vai aprender sobre línguas estranhas. Afinal, para que serve a língua estranha? Como eu devo usar? Quando eu devo usar? Tudo isso você irá aprender no vídeo de hoje. Então eu te convido para você ficar até o final para aprender e a conhecer mais sobre este tema. Amém? E se você é novo em nosso canal, que você já deixe seu like, já deixe o seu comentário e venha fazer parte da nossa família. Não há Deus maior. E se você já faz parte da nossa família, aqui vai o nosso muito obrigado e que te Deus abençoe grandemente. Amém? Vamos ao vídeo de hoje? Amados, esse assunto, línguas estranhas, causa muita discussão entre pentecostais, calvinistas, arminiano, batistas, né? E eu queria deixar esses ensinamentos à base da Bíblia. Vou deixar tudo muito claro sobre o que deve ser, como usar, se é verdadeiro, se é falso. Tudo isso você vai aprender comigo hoje, amém? Amados, e o primeiro ensinamento que nós temos sobre línguas estranhas é que falar línguas estranhas é bíblico. Vamos usar a Bíblia? Marcos capítulo 16, o versículo 17, que diz assim: aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres. Expulsarão demônios pelo poder de meu nome e falarão novas línguas. Amém? Então nós vemos que o falar em línguas, ele é uma promessa que Jesus fez para os discípulos. E essa promessa ainda continua nos dias de hoje. Então, sim, é verdade. E sim, o falar em línguas, ele é bíblico. É uma promessa de Deus desde o Antigo Testamento, quando disse que Deus derramaria o teu espírito sobre toda Israel. Lá em Joel capítulo 2, versículo 28. Então, o primeiro ensinamento é que o falar em línguas, ele é uma promessa de Deus, é uma promessa de Jesus Cristo, ele é bíblico. Amém? Amados, então se o primeiro ensinamento é que o falar em línguas ele é bíblico, então para que serve o falar em línguas? E esse é o nosso segundo ensinamento de hoje. Para que serve o falar em línguas? O falar em línguas serve para que o evangelho seja proclamado em todas as nações. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3, 4, 5 e 6, que diz assim: então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todas ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Estava morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Amém? Então, falar em línguas serve para que o evangelho seja propagado em todas as nações. Esse efeito que é chamado o dia de Pentecostes, ele serviu para que todos aqueles que estavam ali em Jerusalém, que foram ali visitar a festa, que foram ali participar da festa de Pentecostes, pudessem ouvir as boas novas de Cristo, cada um na sua língua. Vou dar um exemplo bem prático nos dias de hoje. É como se você estivesse aqui no Brasil e entrasse na tua igreja onde você estivesse ministrando, ou no pátio de um colégio, ou numa praça onde você estivesse ministrando, e ali você, que nunca falou nenhum outro tipo de língua, se ajuntasse ali pessoas da Itália, pessoas do Japão, pessoas da China, pessoas da América, dos Estados Unidos, e quando você começasse a falar, pelo poder dado pelo Espírito Santo, cada pessoa conseguisse entender na sua própria língua. Vamos supor, você falava em italiano e a pessoa que era da Itália entendia. Você saía da sua boca a palavra, o evangelho era pronunciado em chinês e a pessoa que era da China entendia.
Para isso, esse evento de Pentecoste em Atos 2 serviu para isso, para que o evangelho de Cristo fosse pregado em todas as nações. Então esse é o segundo ensinamento que nós temos. Falar em língua serve para que o evangelho seja pregado em todas as nações e seja entendido por todos os povos. Amém? E o terceiro ensinamento que nós temos sobre línguas estranhas é que ele é um dom que glorifica a Deus e não o homem. 1 Coríntios 12, o versículo 4, que diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só mesmo Espírito que dá esses dons. O versículo 8 vai dizer assim: para uma pessoa, o Espírito dá mensagem de sabedoria. Para o outro, o mesmo Espírito dá mensagem de conhecimento. Para outra pessoa, o mesmo Espírito dá fé. E para outra, o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres. E outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas. Para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Amém? Então, o terceiro ensinamento é que o falar em línguas é um dom espiritual. É um dom que vem de Deus. E ele dá conforme ele quer. Se Deus quiser dar o dom de falar em línguas para você, ele dá. Não tem o que nós possamos fazer para conquistar. Ele dá de livre e espontânea vontade. É ele quem decide quem vai dar o dom para cada um. Paulo diz que nós devemos buscar. Nós buscamos com zelo o melhor dom. Mas se Deus vai nos entregar esse dom, aí é ele. Então o dom de Deus serve para... O dom de falar em língua serve para glorificar a Deus e não o homem. Hoje, infelizmente, em muitos púlpitos, em muitos lugares, é invertido. Hoje, se alguém pergunta, se alguém pergunta para você, muitas vezes vão falar: você é batizado com o Espírito Santo? Você pode falar: sim, eu sou batizado. Mas você fala em línguas? E se a pessoa disser: não, eu não falo em línguas. Ah, então você não é batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito, o falar em línguas não é sinal de você ser batizado ou não com o Espírito Santo. O falar em línguas é um dom espiritual, é um dom que glorifica a Deus. Muitas pessoas se colocam num patamar um pouco mais alto porque falam em línguas, porque começam a ministrar falando em línguas e por aí vai. E esquece que esse é apenas um dos dons espirituais. E Paulo ainda diz, procurai então profetizar, procurai anunciar a palavra de Deus, porque anunciar a palavra de Deus é maior do que o falar em línguas. Porque aquele que fala em línguas, se não tiver nada que interprete, não adianta nada. Então, o falar em línguas é um dom para glorificar a Deus. Amém? E o quarto ensinamento sobre línguas estranhas é que quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo ou alimenta o seu espírito. 1 Coríntios 14, capítulo 4, diz assim: quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Amém? Então falar em línguas serve para você se edificar, se alimentar, alimentar o seu espírito, deixar o seu espírito conectado com Deus. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, mas aquele que anuncia a mensagem, aquele que profetiza, fala à igreja. E Paulo diz nessa carta aos Coríntios que aquele que fala em línguas, que fale por pouco tempo, por 2 ou 3 minutos, que não se prolongue o falar em línguas, a não ser que esteja aquele que interprete a línguas estranhas. Porque melhor é você edificar a igreja do que edificar a si mesmo. Então, quando você assume um púlpito numa igreja, quando você assume um altar de uma igreja, tenha isso na tua cabeça. O falar em línguas estranhas não alimenta a igreja.
Então, quando você assume um púlpito, quando você assume um altar de alguma igreja, o seu papel é trazer alimento espiritual para a igreja, alimento espiritual para aqueles que estão te ouvindo. E se você ficar falando somente em línguas e não tiver ninguém que interprete, Paulo já diz, é melhor que fique calado. Então, é um dom espiritual que alimenta o teu espírito, não alimenta aquele que te ouve, a não ser que tenha alguém com dom de interpretação de línguas. Amém? E o quinto ensinamento sobre falar em línguas é que não é proibido falar em línguas estranhas. Apesar de Paulo ter dito que aquele que fala em línguas, se não tiver que ele interprete, fica calado, Paulo não proíbe que se fale em língua nas igrejas ou em qualquer outro lugar. Vamos à Bíblia? 1 Coríntios 14, 39, que diz assim: Assim, meus irmãos, procurem sempre anunciar a mensagem de Deus, mas não proíbam que se fale em línguas estranhas. Amados, apesar de Paulo ter nos ensinado, ter corrigido a igreja do modo certo de falar em línguas, ele não proíbe em nenhum minuto. Então, sim, falar em línguas é bíblico. Sim, o falar em línguas é um dom espiritual. Sim, nós podemos falar em línguas estranhas. Mas lembre, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Tudo seja feito para edificação da igreja. Então, para que nós possamos agir conforme a Bíblia e sermos assim maduros espiritualmente e saibamos agir e falar no momento certo, o falar em línguas para alimentar o nosso espírito, para alimentar, nos conectar com Deus ainda mais. Amém? Então, o quinto ensinamento é que não é proibido falar em línguas. Podemos falar em línguas. Amém? E esse foi o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado, espero ter te edificado e que você possa agora ter tirado todas as suas dúvidas sobre o falar em línguas. E se você gostou deste conteúdo, se você gostou deste material, deixe o teu comentário, deixe seu like, compartilha para que mais pessoas possam aprender e a conhecer este tema que é um pouco delicado, né, de ser falado. Obrigado por você ter ficado até aqui. Que Deus possa te abençoar ricamente, abundantemente. É o que eu desejo e peço em nome de Jesus. Amém? Te espero no próximo vídeo.